Sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco e vamos para mais uma aula de filosofia, tá bom? O assunto de hoje é o empirismo e o iluminismo, tá bom? E vamos discutir as bases, né, filosóficas, tá certo? Movimentos democráticos e cidadãos, tá bom? Aí, esses movimentos têm base no iluminismo. Então, o que foi o iluminismo, né? Uma corrente de pensamento dominante do século XVIII, e ele faz o que? Ele predomina a ideia da razão sobre a fé, tá certo? É nesse momento aqui onde se rebusca, né? Se traz, tá certo? As ideias lá da filosofia greco-romana, tá certo? Isso aqui já vem com a Renascença, mas aquela se aflorece muito mais, tá certo? Os principais idealizadores desse período é o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, tá certo? E o Rousseau, tá bom? Então, o que é que esses teóricos fazem nesse período, tá bom? Eles fazem parte justamente da burguesia intelectual da época, tá bom? E aí eles visam o primado, bem, da razão, tá certo? E aí é nesse período que eles se opõem às injustiças sociais, à intolerância religiosa, aos privilégios do absolutismo do rei, né, do grande escalão lá da família real, tá certo? Família monárquica, tá certo? É nesse período aqui que há a grande influência da Revolução Francesa, tá certo? Principalmente dentro daquele lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, égalité, fraternité, tá bom? E aí, é a partir desse período também, né? E o povo, né, de certa forma, ele, ele se adequa à burguesia, né? E luta por esses ideais, tá certo? O iluminismo, né, ele tem origem lá no Renascimento, tá certo? Porém, ele realmente, quando passa no século XVIII, ele já está com vamos dizer, já está mais fortemente, tá certo? Impregnados os ideais de direitos humanos, os ideais, tá certo? De dignidade humana, tá certo? No iluminismo, Deus está na natureza e não no homem. Isso é uma diferença. Então, o homem aqui, ele já começa a ser o quê? Ser visto como objeto de estudo, como aquele ser livre, aquele ser que pode ser estudado, que tem vontade, né? Tá certo? E é por isso, por causa desse princípio, que o iluminismo ele quebra totalmente o que tinha vinculado lá pela Igreja Católica, a religião de outrora, tá bom? Aí, nesse período, há toda uma quebra de pensamento, tá bom? Nesse período, os estudiosos, né, os grandes cientistas da época, afirmam que as leis naturais é quem regula as relações sociais. Né? E eles consideram que os homens são naturalmente bons e iguais entre si, tá certo? A ideia de que os homens são iguais aqui, independente de quem sejam. A ideia de igualdade, tá certo? E aí entra nesse contexto também que o que corrompe o homem seria a sociedade, tá bem? Por isso, é importante, né, transformar a sociedade e garantir a liberdade de expressão, de culto, igualdade perante a lei e a defesa também contra o arbítrio. Por quê? Porque se a sociedade corrompe, tem que garantir o quê? Tem que garantir certas leis, né, que seguram os homens para que eles não caiam, né, nesse declínio, tá bom? Da corrupção. E tudo isso, esse pensamento, ele surge nesse período, do século XVIII, tá bom? E como nosso primeiro estudioso, nós temos o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes, ele tá ali entre o período de transposição, né, de direito absolutista para o direito liberal, tá bom? Ele tá nessa transição, porém ele é a favor o quê? Ele é a favor do direito monárquico, do direito absolutista, tá certo? Para ele, tá bem? Principalmente na obra Leviatã, né, e do Cidadão, ele vem dizer o seguinte, que os seres humanos, para que não entrem em guerra, para que mantenham a paz, eles têm o quê? Que se, vamos dizer, não se deixar levar pelo poder absoluto, tá bom? E aí, nesse caso, seria o poder dos reis, tá certo? Nesse período, ele foi muito influenciado por Bacon e Galileu, tá bem? Seu pensamento ficou mais conhecido no campo da ética e da filosofia política, tá certo? Principalmente pela famosa frase dele, tá certo? A respeito da maldade natural humana. O homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, o homem, como ele é lobo do próprio homem, o que é o lobo? É um animal que caça, né? Que é predador. Então, ele teria o que? Ser predador do próprio homem se
aproveitar dos outros seres humanos. E aí, para que isso não ocorra, ele vem propor justamente que alguém lidere, né, tem um direito absoluto para manter a ordem e a paz, tá bom? Mas se contradizendo já a ideia do Thomas Hobbes, surge o John Locke. John Locke ele já surge ali no período, certo, do Estado liberal, tá certo, onde é bastante influenciado pela Revolução Francesa, tá bem? E no seu ensaio sobre o entendimento humano, que foi lançado em 1689, ele trata da experiência como fonte de conhecimento, tá certo? Depois pela razão, ou seja, tudo que eu sei hoje de conhecimento, segundo esse autor, ele não vem do nada, né? Eu passo pelas experiências, o que seria a experiência? Aquilo que eu já passei outrora, as sensações, para que depois eu crie um conhecimento sobre aquilo. Tá bem? Ele defende o individualismo liberal contra o absolutismo monárquico. Para ele, é totalmente contra essa ideia de que os reis teriam direitos naturais, direitos de herança, tá certo? Por isso que ele é considerado o pai do iluminismo, tá certo? Porque é ele que difunde as ideias como a tolerância religiosa, tá bem? A liberdade individual, a expansão do sistema educacional, porque antes o sistema educacional era para poucos, né? A partir desse período aqui das lutas, que surge também a Revolução, né, industrial, é que vai se difundir a ideia de sistema educacional para todos, né? A escola para todos. Né? Mas uma das coisas que ele ainda não evoluiu foi que ele viu o homem como uma tábua rasa, né? Como fosse um papel em branco, né? Ele disse que o homem não tinha nenhum conhecimento de nada e esse conhecimento ia ser o quê? Colocado dentro do indivíduo. Tá certo? Então, o indivíduo ao nascer, ele seria como uma folha em branca que iria sendo escrita com o passar do tempo, né? Isso é o que ele chama de experiência e por uso da razão iria se produzir o conhecimento, tá bom? Mais à frente surge o Barão de Montesquieu, né? Então, o Barão de Montesquieu é famoso pela sua obra Do Espírito das Leis, publicada em 1751, né? O que é que ele pregava? A independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário como garantia de liberdade, né? Isso também é muito pregado hoje, né? Ou seja, que tenha os três poderes e que todos sejam o quê? Autônomos entre si, tá bom? E aí, ele vem trazer as seguintes frases. Liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei permite. Ou seja, liberdade não é eu fazer o que eu bem quero e bem entendo, mas é eu fazer o que eu posso dentro dos limites da lei, tá bom? E outra coisa também que ele vem falar bem interessante é que a injustiça que se faz com um é uma ameaça que se faz a todos. Ou seja, em outras palavras, né? Aquelas pessoas que têm poder e começam a criar leis para beneficiar alguém, né? Alguém da sua família e tal, queira ou não, se torna o quê? Se torna uma ameaça a todos. Tá bom? Depois surge o Voltaire, né? O Voltaire, que é o François-Marie Arouet, né? Que é o Voltaire, muito conhecido como Voltaire, né? Ele é famoso pela frase: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Por quê? Porque ele vem questionar que as questões sociais, né? Só as questões morais, éticas, nem sempre tem um controle, né? Então, as pessoas têm o quê? Tem que temer algo mais superior, algo mais poderoso, como o divino, tá bom? Ele critica a igreja e defende a monarquia também. Ele defende bastante a monarquia, assim como o Thomas Hobbes, né? Para ele, quem deveria comandar tem que ser um soberano esclarecido, ou seja, um soberano que entendesse de leis, de direitos, né? E isso é o que todo mundo deseja, né? Mas, por enquanto, ainda se torna, né, uma coisa fantasiosa, né? E aí ele tinha um estilo libertário vibrante, ele se destacou principalmente por críticas que eles faziam aos poderosos da época, principalmente aos intolerantes religiosos, tá certo? Como ele pega aquele período ali entre o declínio da Idade Medieval, né, e o surgimento do liberalismo. Então ele da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Então ele pega essa mudança, tá certo? Ele critica justamente as pessoas que são intolerantes religiosos, lembrando que aí surgiu também o protestantismo, tá bom? Né? Ele não foi um democrata, tá certo? Apesar que ele traz algumas questões sobre a democracia.
Mas ele foi um defensor da monarquia, porém, ele dizia que o seguinte, ele afirmava que a monarquia deveria respeitar as liberdades individuais dos sujeitos, tá certo? Por isso que ele às vezes é colocado como democrata. Depois surge o David Hume, né? Esse senhor aí da foto, né? Então, o que é que ele fez? Ele estabeleceu um contato muito forte com o Adam Smith e o Rousseau, né? O Rousseau é aquele sujeito que fala que o homem nasce bom por natureza e a sociedade o destrói, né? Que ele vem por o pacto colonial, o pacto, desculpa, social, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, na obra do David Hume, né? A investigação acerca do entendimento humano, né? Esse autor, não ator, é autor, tá certo? Vem defender o quê? Que todo conhecimento humano se deriva de uma experiência sensível. O que seria isso? O que seria uma experiência sensível, gente? Seria eu passar por sensações, né? Por experiências que iria me trazer um certo conhecimento, né? Vamos dizer, ninguém tem um conhecimento sobre a morte, né, de uma forma assim tão absoluta, como a pessoa que perde alguém, perde um ente querido, um ente querido, né? Então, quem passa pela essa experiência de sentidos, né, do sensível, vai compreender muito mais esse tipo de conhecimento. Era isso que ele vinha dizer. Eu dei a morte como exemplo, mas isso ele interligava para qualquer conteúdo, tá bom? Até para os conteúdos políticos e éticos. E aí surge o Rousseau, né? O Rousseau, ele sempre está em tudo, que ele é um grande marco nisso, né? Ele é considerado um iluminista mais radical, né? Ele é percursor do socialismo e do romantismo. Né? No seu livro O Contrato Social de 1762, ele se posiciona a partir o quê? A favor do Estado democrático, né? A partir desse Estado que a gente vive hoje, né? E esse Estado, para ele, deveria ser voltado para o bem comum de todos, para a vontade geral, tá certo? Ele se inspirava bastante nos ideais da Revolução Francesa, tá bom? E dele é que vem a noção do bom selvagem. Aquela ideia que o homem nasce bom e sem vícios. Por que selvagem? Selvagem no sentido que quando o homem nasce, ele não nasce ilustrado, né? O conhecimento vai sendo o quê? Criado com o tempo, né? Mas para ele o homem nasce bom e sem vícios. Mas depois vem a sociedade, né, o meio social que o perverte, né, que o corrompe, tá bom? Essa é a ideia essencial do Rousseau, tá bom? E surge por fim o Immanuel Kant, né? O Kant ele é muito bem discutido, né, principalmente princípios de ética, de moral, tá bom? E o que é que o Kant ele vem trabalhar, né? Ele é considerado um dos maiores filósofos do iluminismo alemão, tá certo? E uma das suas obras mais faladas é a Crítica da Razão Pura, tá bom? Onde ele vem falar o seguinte, um dos temas que ele vem falar, que é bastante discutido, corresponde para cá, para a gente, corresponde para das leis, é a ideia de maioridade humana. O que seria a maioridade humana, segundo Kant? Bom, seria a possibilidade do indivíduo guiar-se por sua própria razão, sem se deixasse guiar-se pelas crenças, tradições ou opiniões alheias. Seria o indivíduo quando ele já tem o quê? Ele já tem um senso crítico, um senso, né, formado, seus pensamentos já estão formados, ele já consegue se centrar num certo tipo de conhecimento sem necessitar, tá certo, ser levado por outro. Ou seja, ele seria um sujeito livre, autônomo, não uma massa de manobra, tá bom? E aí, tá bom? Ele vem trazer alguns tipos de conhecimento, como os tipos de juízo, o valor do juízo, as estruturas do sentido, conhecer. Para ele, tudo isso faz parte desse pensamento do sujeito humano, né? Ele vem falar de tipos de juízo, o sujeito passa por essas questões. Ele pensa em, tem vários tipos de juízo que ele vai passar por ele, tem os valores desse juízo, as estruturas do sentido, conhecer. Então, tudo isso faz parte para a formação do conhecimento, tá bom? E o ponto essencial para a gente finalizar a aula de hoje seria os valores democráticos, tá bem? A influência de Manuel Kant é justamente a maior influência dele dentro da democracia, da ideia de cidadania, de direitos humanos, né? Essa ideia também de garantir a dignidade humana está dentro o quê? Da noção de liberdade e dignidade da pessoa humana, tá certo? E esse conteúdo também atinge lá a Constituição de 88. A nossa Constituição, esses princípios aqui levantados por Kant, está também dentro da nossa Constituição, tá certo? Então, 2 séculos depois do conceito de Kant, esses conteúdos vêm ser abordados dentro da Constituição. Então, o que é que o Kant vem falar? Ele vem falar justamente das liberdades. Nós temos que propor
né, para sermos democráticos, liberdades individuais, liberdade de expressão, né, a liberdade do pensamento, do conhecimento, tá bom? Você não é livre se você não conseguir pensar por si próprio, se você não conseguir questionar, né? E ele também vai falar de dignidade humana, ou seja, você não vive a democracia nem a cidadania, né? Ou os próprios direitos humanos se você não tem o quê? Direito à dignidade, a viver de forma digna, tá certo? Dentro desses contextos, tá bom? E aí, como dignidade humana, tem o quê? Vem a questão de alimentação, moradia, né? Ter direito à saúde, ser digno dentro disso, né, em vários contextos, tá bom? Então, nossa aula hoje fica por aqui. Até mais, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E até mais, até a nossa próxima aula.